Fala pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho de pilates na melhora das dores nas costas e melhoria da postura nos pacientes idosos. Vamos entender um pouquinho disso daí, desse contexto, desse universo e ver como é que o pilates vai poder intervir de forma benéfica, positiva nesses quadros. Tudo bem? Então vamos lá? Então, primeiro vamos entender um pouquinho. A gente sabe que com o processo do envelhecimento, a gente tem a ação da gravidade agindo superiormente, né? De cima para baixo. Parece que a gente vai atarracando, né? A gente vai diminuindo de tamanho. A gente já viu muito frequente essa alteração postural no envelhecimento, ou seja, essa perda de altura, né, vai aumentando essa cifose, essa projeção de cabeça, essa posição de jogar a bacia para frente, da gente se pendurar nas estruturas, certo? Isso é muito recorrente da gente observar no padrão do envelhecimento. Ponto. Quer dizer que pessoas que têm alterações posturais está associado a algum padrão de dor ou patologias na coluna? Não, a gente não tem essa relação, essa correlação. Mas a gente sabe que se a partir do momento que a gente apresenta alguma dor na coluna, seja ela específica ou inespecífica, que é mais frequente, a gente vai sim precisar preocupar nessas alterações posturais, porque ela vai ter um maior desgaste energético e esses padrões podem se colocar em risco ou dificultar a evolução de um restabelecimento dessa coluna. Tudo bem? Então, o que a gente vai pensar? Outro ponto importante, a gente já tem isso bem estabelecido na literatura, que com o envelhecimento chega a ser de 80, desculpa, não com envelhecimento, que a população no geral, ela vai apresentar pelo menos um episódio de dor na coluna, em média esse dado é 80% aí da população, certo? E a gente sabe que em média 40% desses problemas vão evoluir para dores crônicas, ou seja, ela vai se persistir, tá? Isso é bom e ruim, tá? Eu brinco assim que é bom e ruim. É bom pra gente, que a gente tem um mercado amplo aí, né? Entre 20% e 30% aí, que pode ser que se evolua e resolva, né, esse quadro, porque ele agudiza e se dissolve, ou ele se torna recorrente e a longo prazo se torna crônico, né? Então, em a média de 20, podendo chegar até 40% dessa população. E é ruim para os nossos pacientes, né? Porque dor nunca é gostoso, nunca é legal, tá bom? Então, pronto, a gente tem esse grande mercado de trabalho e com os idosos isso não vai ser diferente, só que a gente tem que entender algumas particularidades. A gente tem que entender a particularidade do envelhecimento do corpo, das alterações que esse corpo vai acontecendo, que eu falei aqui anteriormente, das alterações posturais. E aí a gente tem que se preocupar na hora de escolher alguns exercícios para esse público específico. A gente tem que entender se isso é uma dor inespecífica, ou seja, algum problema, alguma contratura, algum encurtamento, enfim, algum padrão repetitivo, alguma estratégia motora, ou se é proveniente de alguma patologia. Se ele tem uma artrite, uma artrose, que é muito comum, né, no envelhecimento, se é proveniente de uma hérnia de disco, tá? De uma estenose, de uma listese, as patologias mais frequentes que a gente tem aí das alterações de coluna, tá certo? Porque cada patologia tem um caminho específico. As inespecíficas a gente tem que entender esse padrão para tentar entrar com as correções mecânicas, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas sugestões que vão ajudar tanto em padrões posturais, porque a partir do momento que a gente recebe esse paciente, a gente também vai se preocupar em prevenir que ele não desenvolva, ou se ele está num padrão crônico, solucionar e para que isso não se torne recorrente. Tudo bem? Tá. E como é que eu vou saber isso, Flávio? Fazendo uma boa avaliação. Então, para você vai precisar investigar o que ele apresenta, o que ele tem, tá?
E dentro disso, quais são os objetivos que ele traz para você? Às vezes a dor é desconfortável na hora de caminhar, ou de ficar muito tempo sentado, enfim, de fazer uma função dentro do dia a dia, da rotina, do cotidiano. E é nesse ponto que ele te procurou para você ajudar a solucionar esse problema, tá certo? Então a gente tem que casar o que eu observei com o que ele traz para mim, para a gente traçar um plano de trabalho com objetivos palpáveis e dar resultado para esse paciente, que é o que ele mais busca com você, é alcançar o resultado, não é o meu resultado, é o que ele quer alcançar. E é aí que a gente fideliza também muito fácil o nosso paciente. Tudo bem? Então vamos lá. Pensando nessas dores inespecíficas, eu não vou entrar nas patologias de coluna, tá? Eu vou deixar elas em um segundo momento. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais de patologias de coluna no envelhecimento, deixa aqui nos comentários, me manda lá um direct lá no Instagram, que eu vou ter muito prazer de trazer aqui para vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, depois que eu fiz essa boa avaliação, tá? Traçando essas metas, né, e conjunto com esses objetivos para entregar esses resultados, a gente vai fazer a escolha dos nossos exercícios, tá? E o que eu sugiro aqui para vocês? A gente entendeu e normalmente o padrão respiratório para quem está com padrão de dor, esse padrão respiratório não é tão eficiente. Flávia, mas existe uma respiração que é melhor, que tem que respirar desse jeito? Não, não tem uma respiração que é a melhor. Respirar que é o mais importante. A gente tem que buscar melhorar essa organização de ativação desses músculos para proporcionar uma ativação dessa musculatura mais profunda e, consequentemente, deixar essa musculatura mais por fora, superficial, que está mais tensa, mais dolorida, relaxar com o tempo. Tudo bem? Pode ser que, em paralelo, muitos desses pacientes precisem fazer atendimentos de consultório aí com vocês, provavelmente. E aí eu sugiro vocês fazerem uma sessão com eles para acelerar esse processo. O exercício ele é fundamental, mas às vezes vocês vão precisar fazer algumas intervenções manuais, analgésicas, que vai contribuir com a evolução desse quadro, tudo bem? E aí eu sempre gosto de começar buscando entender essa posição da coluna. Eu sempre busco ele se posicionar no meu estúdio, no meu trabalho, aonde que ele tem menos dor. É sentado, é deitar de barriga para cima, é de lado. Beleza, eu entendi qual que é esse melhor padrão. E aí eu vou tentar mostrar para ele uma respiração e uma posição dessa coluna aonde ele tem uma posição que é mais confortável. Então, se é de barriga para cima, vamos de barriga para cima, sem decúbito lateral, em prono, né, em supino, e vamos lá, tá? O mais comum, normalmente, é na posição de supino de barriga para cima, tá? E o que eu faço? Eu deito a pessoa, certo? De barriga para cima. Às vezes vai precisar de algum apoio para cervical. Eu peço para ele apoiar a mão aqui na barriga e fazer uma respiração inflando essa região, não tanto essa região. E aí ela infla. E eu vou deixar esse balanço da coluna acontecer. Eu tô exagerando aqui, como é o pelvic clock, que eu já mostrei em vários outros vídeos, tá? Vai e volta. Tô mostrando, mas eu vou usar a respiração para que isso aconteça. Inspira, expira. Inspira. Ah, Flávia, depois de umas 5 respirações eu senti que essa é uma posição que eu fico mais confortável. Eu vou tentando ajudar ele nesse balanço para mostrar uma posição que seja nem tão chapada e nem tão arqueada, que eu acho que é melhor para ele, lembrando que o melhor é onde ele sente menos desconforto, mais próximo disso que a gente está buscando. Achou essa posição? Eu vou começar a trabalhar essa ativação, certo? E vai começar a mover as extremidades. Eu vou começar a mexer braços, eu vou começar a mexer pernas, e aí eu vou começar a mover essa coluna também.
Então, no vídeo passado, eu fiz vários exercícios para extremidade, que eu falei também um pouquinho, mas eu quero mostrar aqui alguns exercícios que também vão impactar nas posturas. Lembrando que com o envelhecimento, a gente vai entrando nesse padrão de flexão, eu quero fortalecer toda essa cadeia posterior, tá certo? E aí, o que eu faço para me ajudar? Vou fazer os swans, ou seja, as extensões. O que eu vou fazer? Deitei em prono, fiz todo aquele trabalho respiratório. Ele não vai conseguir inicialmente fazer uma amplitude completa. O que a gente pode fazer? Sobe e desce. Eu posso trabalhar com a mão aqui, posso trabalhar com a mão aqui, posso trabalhar com a mão aqui. Mas fazendo uma amplitude menor. Tá vendo? Para que um dia ele consiga vir aqui. Lembrando que ele está com dor, ele está restaurando um padrão mecânico de movimento. E aqui eu também estou buscando fortalecer essa musculatura posterior. E olha, alterar postura não é algo que a gente vai impactar com um mês ou com poucas sessões, como é para a melhora de uma dor, tá? O impacto para a postura, ela aí vai para anos, tá? A gente melhora, vocês podem pegar seus pacientes há mais tempo, vocês veem que os mais antigos é que a gente tem um impacto maior na postura deles, tá? Porque precisa de bastante tempo para a gente remodelar essas estruturas, tanto ósseas quanto faciais, tá certo? Bom, eu vou fazer as extensões, aqui eu mostrei no Cadillac, eu posso fazer na chair, tá? Posso fazer no reformer, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esses movimentos, como que eu executo no meu dia a dia, se a pessoa apresenta uma dor, tá bom? Então vamos lá? E aqui, quando eu for fazer a extensão, lembrando que eu preciso escolher uma mola que me ajude a empurrar para cima, e eu uso sempre a extensão para apoiar, porque a pessoa não vai conseguir fazer sem um apoio. Quem não tem essa caixa pode apoiar o equipamento, normalmente eles são padronizados para encaixar ali no Cadillac, tudo bem? Eu coloco a pessoa mais para baixo, ela não fica tanto para fora, justamente para a gente enfatizar mais aqui na região da torácica, tá vendo? Subo e desço. Principalmente que a grande estatística dos desconfortos nas costas é na lombar, e eu quero mover as estruturas que estão próximas. É o quadril, é a torácica, tá? É a cervical, e a gente vai se movendo nesse aspecto, vai buscando essa movimentação. Então, eu vou subindo aqui um pouquinho e volto, tá certo? E aí aqui, a princípio, eu tô sendo empurrada para cima, eu tô buscando essa assistência, né, de ser empurrada, mas eu posso evoluir isso passando aqui pro Cadillac, que é aquele que eu fiz anteriormente, de eu empurrar o chão, porque eu já não tenho tanta ajuda, eu tenho que ter mais força da cadeia posterior. Então, eu busco muito esses exercícios de extensão para os idosos, para ajudar na postura, tá? E a gente sabe também que com o envelhecimento, tá? Que eu não falei lá no início, a gente vai aumentando a rigidez das estruturas, vai ficando mais duro, para tentar buscar uma certa estabilidade, principalmente se são os idosos que são sedentários. E isso não quer dizer que seja uma coisa boa, pelo contrário. Isso vai prejudicando até mesmo na relação de equilíbrio, de percepção. Por quê? É duro demais, eu não tenho reações de recuperação, de adaptação do meu tecido, tá certo? Então, se eu tenho uma perda de equilíbrio, meu corpo perde aquele gingado, tá? Então, eu preciso voltar a ter mobilidade nesses tecidos. Então, a extensão é muito importante. Vocês podem perceber que talvez aquela dor que ele tenha para alcançar alguma coisa, já está até extrapolando aqui, né, para ombro, seja por uma dificuldade de movimentação da coluna, tá? Mas para a coluna, já também no ponto do envelhecimento, que tem essa diminuição de movimento, também impacta nessa cronicidade das dores nas costas nos idosos. Tudo bem? Então a gente tem que buscar restaurar essa movimentação.
Uma outra forma de trabalhar a extensão é aqui no Reformer. Eu não trabalho com essa barra tão alta, pelo contrário, eu uso ela mais baixa para esses pacientes que têm esse desconforto e têm essa rigidez. Então, o que eu faço? Eu abaixo a barra. E aí, eu vou ter uma amplitude mais confortável para membro superior. E aqui eu vou buscando também subir, certo? E volto. Eu vou achar uma posição que é confortável para iniciar o movimento para ele, porque pode ser que aqui seja muito desconfortável, você deve talvez descer ou ir um pouquinho mais para fora, tá? E aqui eu vou subindo também, como todas as extensões. Tá claro? E volta. Bom, Flávia, beleza, você deu várias opções de extensão. Você vai fazer flexão, rotação? A flexão, lembra sempre que eu repito isso para vocês, depende bastante se a estrutura dele permite, se ele não tem uma patologia de base, como a osteoporose, tá? Aí eu vou trabalhar através das isometrias, tá claro? Para fazer a ativação e a melhorar esse quadro. Então eu faço, mas aí eu vou fazer com as assistências, que é ali no Cadillac, ou vou fazer outras movimentações, sempre buscando ter um auxílio na movimentação, ou com a molas, ou aqui fazendo com as cordas também, tá certo? Eu vou mostrar com vocês só as ali do Cadillac, tá? E aí, se vocês quiserem mais opções, vocês me deixam aqui escrito. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer essa flexão, eu vou buscar mover com a ajuda. Então, eu vou usar a barra para me mover aqui para cima, tá bom? É uma das opções que a gente pode usar. E volto, certo? Qual a amplitude que você usa, Flávia? Vai depender muito do meu paciente, o que ele vai estar tolerando e está possível de se fazer, tá certo? Lembrando que idosos mais jovens eu consigo amplitudes muito maiores, idosos mais idosos, vamos dizer assim, né, a partir de 80, 90, essa amplitude vai começar a ser diminuída e a assistência vai precisar ser maior, porque a possibilidade dele ter um maior desgaste nas estruturas ósseas são maiores. Então, a gente não quer prejudicar essa estrutura, a gente quer auxiliar. Tá claro? A gente quer sim manter, através da movimentação, a nutrição nessas estruturas, que é através do movimento que a gente mantém essa boa nutrição. Então, até mesmo para a gente melhorar essa dor, eu preciso me mover, mas a gente tem que ter cautela e respeitar o tecido, tá bom? Flávia, você faz rotação? Faço. E nesse momento inicial eu faço muito livre, né? Porque é difícil da gente conseguir grandes assistências com a rotação aqui. Então eu faço ou deitado, que é o livre abrindo, tá? Eu faço muito sentado. E aí ele vai mover, tá? Entendendo essa... Eu brinco que as costelas é como se fosse a roupa que eu vou estar limpando o pulmão, mexendo essa rotação nas estruturas, tá certo? Ou eu faço com a mão aqui, eu uso muito o flex para fazer essa movimentação. Trouxe também aqui um disco de rotação para fazer as inclinações laterais aqui bem seguras. Então aqui, ó, vou ficar de frente para cá, tá? Eu tô aqui, eu gosto muito porque eu dou essa referência. Esse ponto tem que estar sempre passando aqui dentro, tá? Então não é braço que vai, é o corpo, a coluna que vai torcendo. Lembrando que eu sempre trabalhei a respiração antes, fiz todo esse trabalho junto, tá certo? Um outro ponto que eu gosto de fazer tem as marmades, que são as laterais, que a gente pode sempre estar fazendo, tá? É necessário, mas às vezes também é aquela coisa de empurrar, ou o reformer, ou aqui na chair, ou aqui passar a barra para baixo, mesmo que a barra seja embaixo, às vezes não consegue. Aí lembra que a posição de supino talvez seja a mais confortável? Então você pode deitar ali em cima desse disco de rotação, tá? Segura a cabeça. E aí eu vou dentro
do que ele tem disponível para mexer o tronco. Ah, Flávia, pelo tronco ele me relatou que tem mais desconforto. Vocês podem trazer aqui para a bacia e aqui, ó, estica a perna, tá? E vou mostrar com a outra perna que vai ser mais fácil vocês visualizarem. Ó. E volto. Isso aqui é dica valiosa que eu passo para poucas pessoas e uso muito. Às vezes eu uso com o pé aqui apoiado na barra para fazer esse, que aí o calcanhar fica aqui, e eu coloco a bacia aqui e faço essa rotação, tá certo? Bom, o que eu quis trazer para vocês aqui? A gente tem que investigar da onde que sai, tá? Essa dor, da onde que é a origem dela. E o que eu trouxe para vocês? Que a gente também tem que observar como é que é a postura, e a gente sabe que a postura do idoso, principalmente do idoso que é sedentário, não é lá essas coisas. E a partir do momento que a gente traz para o nosso ambiente de trabalho, a gente precisa cruzar essas informações e vai precisar sim intervir na postura, porque a gente vai diminuir o gasto energético, vai melhorar essa eficiência, essa mecânica desse corpo, tá? E aí, já mais para frente, a gente vai fazer planos combinados, mas eu tô falando assim, o que eu posso ajudar para melhorar inicialmente, tá certo? Outro ponto que é importante, a gente já tem na literatura vários estudos mostrando que o Pilates é um dos grandes recursos, tá, de cinésio, de movimento, para ajudar a melhorar esses quadros de dores lombares, tá certo? Quem quiser aí, eu tenho um estudo, tá? Me manda, que eu mando esse artigo para vocês. Não tem problema, é só me mandar uma mensagem que eu disponibilizo para vocês, tá certo? Gente, se ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode escrever aqui para mim que eu vou ter muito prazer em poder ajudar, tá bom? E ó, um grande abraço e até a próxima.